E já estamos de volta ao Vivo em Cores, pela TV, pelas redes sociais, com o nosso programa Vida e Saúde. Hoje falando de um tema muito interessante, gente, prevenção ao suicídio nesse Setembro Amarelo, recebendo aqui carinhosamente o Dr. Geraldo Baloni, nosso médico psiquiatra, viu? E respondendo suas perguntas, ele já falou situações aí, o pensamento suicida, autoagressão, uso de maconha, ou seja, essas drogas aí que despertam muitas vezes assim sensações assim que se perde o controle. Nós produzimos aqui na associação, na TV Século XXI, um documentário sobre suicídio e, como eu disse para você no primeiro bloco, a gente vai mostrar trechos desse documentário que você pode assistir na íntegra depois, enfim. E agora vamos ouvir um pouquinho, o doutor Geraldo vai comentar. É um bombeiro, doutor, um bombeiro que é aquele que, como o senhor disse, coloca a mão na massa, né? Que vai lá para atender. E ele fala, muito interessante, preste atenção sobre os mitos do suicídio. Preste atenção. Durante muitas décadas, até séculos, se criaram muitos mitos em volta, né, do assunto suicídio. Pelo fenômeno Vetter e por outras coisas. Então não se fala de suicídio, porque quando você fala de suicídio, você incentiva o suicídio. Mentira, né? A gente tem que falar de suicídio de uma forma coerente, de uma forma respeitosa, mas devemos sim falar de suicídio. E muitas coisas, né, eu já ouvi em 15 anos, por exemplo, suicida bom é aquele que chega e pula, ele não fica lá chamando atenção. Todo suicida quer chamar atenção, todo tentante quer chamar atenção, porque o chamar atenção para ele é um grito de socorro. Todo tentante vai chamar atenção. Então é um mito que deve ser quebrado. Existe uma frase, né, salvo engano, de Fernando Sabino: suicida é aquele que perdeu tudo, menos a vida. A última coisa que um tentante quer é dar cabo da vida dele. É a última coisa. Ele quer o final da dor, ele quer o final do sofrimento, ele quer a solução do problema dele, né? E nós, às vezes, não temos a solução do problema. Muitas das vezes, a grande maioria das vezes, eu não tenho a solução do problema, não consigo trazer a pessoa que morreu de volta, eu não consigo reaver o emprego dele, eu não consigo tirar os filhos da miséria, eu não consigo curar, às vezes, o transtorno de humor dele, o transtorno de personalidade, mas eu consigo ouvir. E o ouvir é um desabafar, e o desabafar é um esvaziar de balde. Então, a gente tem que acabar com isso, né? De uma forma, se a gente quiser pensar em 10 anos à frente, porque a gente não vai conseguir diminuir os índices estatísticos hoje em relação a tentativas de suicídio, mas a gente tem que começar a pensar 10 anos à frente. A gente tem que começar a pensar em 2028. E lá em 2028, a gente tem que olhar para trás e falar assim: poxa vida, ainda bem que a gente começou a discutir lá atrás sobre isso. Ainda bem que a gente começou a ouvir o ser humano. Ainda bem que a gente começou a conscientizar as pessoas que precisavam ser ouvidas. E isso é fundamental. Eu sempre termino as palestras, as aulas com a seguinte frase, né? Ou as seguintes frases. Ouçam aqueles que precisam falar. Conversem com aqueles que precisam dialogar. Mas acima de tudo, e contra todos os obstáculos, salvem aqueles que precisam ser salvos. Muito bem, o nosso bombeiro Diógenes, assim, interessante, né, doutor? Muito interessante. Gostei. Por favor, muito. doutor, suas observações aí. De fato, a nossa sociedade está bastante acostumada a estabelecer causa-efeito, né? Então, a pessoa quer se matar, quem vai ajudar, o que aconteceu? O que eu posso fazer por você? O que você gostaria de resolver? Isso é uma pessoa que talvez estivesse se matando por fatores sociais, existe muito isso, né? E que perdeu tudo, e que é um refugiado, os grupos indígenas, como nós conversamos, né? Ou, às vezes, também um paciente idoso, com dor crônica, com uma doença incurável, com limitações existenciais, aí tem uma causa. Sente-se inútil. Se sente inútil, quer se matar como um alívio. Realmente você tem que conversar. Mas, infelizmente, talvez a maioria não se detecte uma causa tão objetiva assim, que são os pacientes psiquiátricos. Esses que nós falamos, todos não têm doença psiquiátrica. Ele tem uma doença existencial.
a existência dele está ruim. Eu estou me referindo àquele que tem uma doença psiquiátrica e não tem muito vínculo com a existência dele. É aquele que se mata e todo mundo, mas por que será que ele se matou? Nossa, mas a vida dele estava tão boa, vem de boa família, boa saúde, jovem, bonito, tem tudo que quer e se matou. É esse que eu estou falando. Esse é o doente psiquiátrico, onde para ele a consciência que ele tem do mundo é doentia. Para ele não tem razão ele estar vivo. Ele se sente tão mal, sem causa aparente. Exato. Ele pode falar assim, eu estou desestimulado, não tenho interesse para mais nada. Nada me atrai. A vida, para mim, perdeu o brilho. Eu não tenho disposição para sair do quarto, sair da cama. Porque não tenho doença nenhuma, fiz tudo quanto é exame e não tenho disposição para sair. E outra, eu não sou nada. Ou seja, minha autoestima está lá embaixo. Esse daí você pode ajudar, orientando ele a procurar uma ajuda, procurar um tratamento especializado. Porque realmente a visão que ele tem da sua vida é doentia. E para ele, matando-se, resolveria essa dor que ele está sofrendo da vida doentia. Não adianta você pegar, o que eu vou fazer para ele? Vou dar o quê? Dar isso, que você está com fome, dou comida? Você está doente, dou um plano social? Não é essa questão dele. A existência dele está doente. Doutor, e nesse sentido, assim, claro, buscar alguém, um profissional, um psicólogo, psiquiatra, enfim, uma terapia, mas assim, no dia a dia, doutor, assim, a pessoa que está lá em casa, a pessoa que está vivendo uma angústia, se isolando, enfim, não quer participar, silêncio, parece assim que está lá como um zumbi ambulante ali, ou seja, prestar atenção também. Como é que eu tenho que fazer? Conversar com essa pessoa, deixar ela se abrir, se não quiser se abrir, o que eu tenho que fazer, doutor? Então, primeiro de tudo, eu acho que como o suicídio é um tema muito repelente, às vezes, porque a pessoa não tabus, conhece nada, preconceitos. Então, muitas vezes, tem um sujeito que busca até fazer um desaforo para o suicida para ver se ele acorda para a vida. Fala, então quer se mata logo. Sabe, esse tipo de... Que nem falou, você quer pular, pula logo. Eu acho que, veja bem, a primeira atitude é uma atitude até humana, humanista, é o acolhimento do paciente ou da pessoa que tenta se matar. Emprestar para ele o máximo de solidariedade que você tem. E não chegar a minimizar, porque tem gente que é bem intencionado, eu sei que é bem intencionado, mas não melhora nada o quadro do paciente, que fala assim, mas isso não é nada, você vai ver que amanhã se resolve tudo, vai com calma, o problema não é tão grave assim. Além de não melhorar, o suicida fala, bom, mas eu não sirvo para nada mesmo, do jeito que ele está falando eu não consigo nem sair disso. Ou tem gente que reforça, você não presta, você não vale nada, você é um estorvo na minha vida. Você a pessoa, às vezes ele mobiliza. Ou de repente até com a má intenção mesmo, ou seja, de humilhar, de pisar em cima e vai colocando só defeitos. Agora, Frei, como o senhor falou, se a família acolher, ou os amigos acolhem, alguém de ligação afetiva acolhe, vai começar a observar o comportamento, as atitudes, o discurso que podem denunciar uma ideação de suicídio, um pensamento de suicídio nele. Então vai ver que ele está retraído, não sai, não tem amigos, há um autoabandono, a barba, desleixo, a roupa, o desleixo. Presta atenção, hein? Presta atenção. Ele não tem mais nenhum interesse material no seu entorno, para ele tanto faz como tanto fez, conversa pouco, começa a ficar com um temperamento mais introvertido, mais retraído, mais quieto. E esse discurso dele de que ele quer ir embora, que a vida não vale nada, mas ele joga assim uma palavra que ele joga solta, por exemplo, numa conversa. O que você falou? Não estou pensando isso aqui em voz alta, não falei nada. Quer dizer, ele quer ajuda, mas ele tem constrangimento de pedir ajuda. E quando ele se transforma e a realidade dele passa a ter outra conotação, ele nem acredita
que teria ajuda. Entendi. Quantos pacientes chegam no consultório e falam, doutor, eu vim porque a família queria, eu sei que no meu caso não adianta nada eu fazer tratamento, não vai melhorar nada. Agora, doutor, também nessa mesma perspectiva, assim, de prestar atenção nos sinais, enfim, e quando de repente a pessoa está dando sinal, né, o paciente, o indivíduo, o tentante, como disse o bombeiro ali, está dando sinais, enfim, está falando, está dando sinais de que alguma coisa está acontecendo e você minimiza isso, ou seja, deixa disso, etc., esquece isso, vai trabalhar, o que está te faltando é trabalho, então isso aqui, você começa a menosprezar os sinais. Exato, isso é perigosíssimo. Talvez seja até por ignorância, por falta de conhecimento das coisas, enfim, mas que você começa a ignorar, ou seja, você começa a não querer ver, não querer fazer essa leitura. Exato. E aí, doutor? Então, é nesse caso que nós estávamos pensando em comentar. Esse acolhimento que eu disse há pouco, é uma solidariedade ao suicida, é procurar entender o problema dele. Primeiro, eu sei que está difícil, eu sei que nesse estado que você se encontra vem um monte de ideia ruim na cabeça. Porque é diferente de um câncer, lá tem um órgão afetado, tem um câncer, tem isso, aquilo. Então, você dá atenção, a família inteira dá atenção àquele problema, como tem um diz, câncer. Bate nas costas. Exato, né? você é o guerreiro, você vai vencer. Agora, ninguém bate nas costas uma pessoa depressiva, uma pessoa lá, porque para muitos falta trabalho, vai trabalhar, entendeu? Eu acho que nesse caso você tem realmente que acolher desse jeito. Olha, eu vou procurar ajuda para você, se for o caso eu vou junto, eu acompanho, ou marco com 2 consultas, uma para mim, uma para você. Quer dizer, uma solidariedade mesmo, de verdade. Porque a pessoa já está morrendo aos poucos, né, doutor? Ou seja, tem muita gente o ato é o último ato. É um autoabandono que já vem há algum tempo. Já vem morrendo, são atos de morrência, né? Exato. Que já vão acontecendo, que você tem que prestar atenção, doutor. Agora, veja bem, não adianta uma crítica ácida do suicida. Além de não ajudar nada, pode até estimular-lhe a recorrer mais rapidamente ainda ao suicídio. E olha, interessante, doutor, a questão do espetáculo da morte. Eu vou colocar uma situação que aconteceu comigo, doutor. Eu estava lá em São Paulo e aí fui chamado às pressas no território da paróquia, onde eu atendia, que tinha uma pessoa na janela sentada num, não sei, 15º andar, sei lá onde, e sentada para se atirar, né? De repente fui chamado. E algo aconteceu que chamaram também esses, eu até posso citar, essas reportagens abertas, assim, um canal aberto, enfim, o Datena falando, mostrando lá, o helicóptero lá filmando, isso chamou a atenção, São Paulo inteiro estava vendo aquela situação, e aí de repente o helicóptero apontando lá o cidadão, e ele ameaçando, e apontando o pau, e o padre tentando ajudar, mostrar, ou seja, aquela situação. E de repente se aglomerou embaixo do prédio uma multidão. E adivinha, doutor? Mandava ele pular, né? Se atira, ou seja, o espetáculo da morte. Ou seja, eu conversando ali, fico com um toxicólogo, conversando de cima para baixo, tentando falar dos valores da vida, etc. E as pessoas, os policiais, enfim, o corpo bombeiro tentando entrar pela porta, assim, num descuido, graças a Deus, quando bateram na porta, ele olhou para trás e tinha aquele pessoal que os que pulam lá, né? Que tentaram e pularam a janela, empurraram para dentro, graças a Deus ele foi. Mas essa é a questão assim, do espetáculo da morte, ou seja, em lugar de valorizar a vida, de salvar a vida, de resgatar a vida, de colocar os valores realmente da vida, ou seja, tinha esse desejo de ver o espetáculo. Frei Rinaldo, e a gente não vai discutir aqui a questão do ser humano do ponto de vista moral, ético, não é o objetivo aqui do programa. Mas eu faço um desafio para vocês fazerem uma enquete a hora que quiserem. Pergunta para todas as pessoas que vão no rodeio quantos vão ver o sujeito ficar em cima do cavalo e quantos vão ver o tombo. Parece que o negativo atrai, né? Parece que a desgraça atrai. A plateia vai ver o tombo. Né? Então lá era um espetáculo mesmo, um desafio. Pula que nós queremos ver sangue. Quer dizer,
é um pouco desanimador também, se a gente considerar só esse aspecto, né? Gente, prestar atenção nos sinais. O assunto de hoje é prevenção ao suicídio. A gente quer valorizar a vida, defender a vida e ajudar essas pessoas que têm esses pensamentos suicidas, ajudar essas pessoas, ajudar as famílias, assim, a valorizar, a resgatar. Eu escrevi nesse artigo, assim, de 9 a cada 10 tentativas poderiam ser evitadas se prestássemos atenção nos sinais, viu, gente? Eu vou chamar o intervalo, tá valendo aqui, olha o nosso sorteio no final do programa, vou sortear 2 CDs, o Terça Misericórdia, A Vida dos Milagres de São Peregrino e o próprio Imagem de São Peregrino, para todas as pessoas que estiverem pegando o telefone agora pelo 19 3871 9620. Então, se você não fez, liga quantas vezes você quiser. O Dr. Geraldo, no final do programa, vai fazer o sorteio de alguém, viu, gente? A gente vai chamar um intervalo, dá tempo aí de você ligar e participar e interagir conosco. A gente volta já.